Hermanos e hermanas, muchachos e muchachos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Faço, aqui Ivonaldo Pereira, e neste vídeo eu quero, além de passar uma informação muito importante para quem tem máquina de lavar, especialmente da Electrolux, também quero agradecer a cada novo inscrito, você que está chegando aqui no canal, nós estamos caminhando para 1000 inscritos, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um problema que eu tive na minha máquina de lavar. Essa é uma máquina antiga, é uma Electrolux, 12 litros LT, uma máquina que tem acompanhado a gente há quase uma década e agora ela deu problema. Minha esposa percebeu que ela estava apenas centrifugando e, como eu digo aqui no canal, eu não tenho especialização em muitas das coisas que eu coloco aqui como resolução, e no caso da eletrônica é a mesma coisa. Eu não tenho formação nessa área, mas tenho curiosidade e eu acredito que qualquer pessoa é capaz de resolver problemas gastando muito pouco, que foi exatamente o que aconteceu. Então, eu tive um choque de realidade que eu percebi que essa máquina ela estava muito maltratada. Primeiro por conta da sua idade e depois por falta mesmo ali de uma manutenção que eu acredito que todo eletroeletrônico precisa. Então eu percebi ferrugem, né? Essa máquina, como eu disse, ela já está com a gente há próximo de 10 anos, mas mesmo assim ela tem funcionado e tem cumprido o seu papel aqui, tem lavado o cachorro nela, o gato, lava-se bota, sapato, enfim, é máquina pau para toda obra. Mas essa máquina ela tem sofrido porque há quase 10 anos ela está lavando todas as nossas roupas, uma família considerável, e ela tem se mantido em pleno funcionamento. Porém, minha esposa percebeu que ela não estava lavando, estava apenas centrifugando. Então, o que eu fiz? Primeiro eu verifiquei o estado dela e percebi que de fato ela estava bem maltratada, precisando de uma manutenção, e sem saber ao certo qual o problema, eu me propus a desmontar. Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar esses lacres. Essa máquina nunca foi mexida, ela nunca foi aberta, então eu comecei tirando os lacres, né, que grudam os fios, que deixam eles presos, para desmontar de fato. E aí eu aproveitei que eu tinha essa curiosidade, né, para ver se de fato eu conseguiria resolver. Eu fiz um orçamento prévio com um técnico, dando para ele ali pelo telefone as características dessa máquina. Segundo ele, é uma máquina que os problemas são praticamente padrões, então o cara foi muito gente boa, me deu uma direção, e aí eu quero partilhar com você como eu fiz para consertar e quanto eu gastei. Evidente que o vídeo vai ficar um pouco longo, eu quero dividir em duas partes. Acompanhe essa primeira parte, que é o meu contato em desmontar, em saber como é que isso funciona, e depois eu apresento para você de fato como é que eu resolvi o problema. Então, como era de se esperar, muita poeira, a peça estava completamente suja. Nesse ponto, eu precisei trocar a ferramenta, então eu utilizei a chave que eu tinha aqui em mãos, uma chave de número 13. Ela não é a chave apropriada, né? O ideal é que fosse uma outra chave para uma outra pegada, mas era a que eu tinha em mãos, então foi a que eu utilizei. E assim eu desprendi essa parte aqui da polia, e é bem simples, né? Não foi nada extraordinário. Quem está acostumado a mexer com a bicicleta está sempre arrumando a bicicleta dos meninos, então não foi algo tão difícil. Eu procurei me organizar aqui, como era a minha primeira vez fazendo isso, tirando essas peças e colocando elas na ordem que eu estava tirando, né? A polia, lembrar a posição, que eu tirei essas letras para saber quando colocar, e assim eu fui fazendo com cada item que eu fui retirando, tentando manter uma ordem que facilitasse, depois da manutenção, da limpeza, a colocação de volta. Então essa peça branquinha é chamada catraca, e um dos problemas que a Electrolux 12 litros LT dá pode ser também nessa peça. Então eu tirei essa outra pecinha que se chama engaste, né? Verifiquei ela, é simples, né? Peguei um pano para tirar, estava bem lubrificada, né? Então não notei nenhum desgaste específico nessa peça, e procurei ali manter ela no lugar acondicionado para não cair, não ter risco de danificar. E na sequência eu tirei essa pecinha. Essa já é mais complicada porque ela tem uma trava, né? Ela tem uma trava que é o que faz a máquina mudar na hora de centrifugar e na hora de lavar.
Então eu percebi que tem um cabo de aço, né? Eu encontrei alguma dificuldade para tirar essa pecinha branca, não consegui desconectar, e portanto eu optei por tirar o cabo de aço. Eu julguei mais fácil tirar o cabo de aço. De repente o correto seria desconectar o cabo de aço com essa pecinha branca. Só que eu fiquei com medo de repente puxar e não conseguir tirar, então correr o risco de quebrar. Eu preferi tirar o cabo de aço. Eu julguei que fosse mais fácil e de fato foi o que aconteceu. Foi bem mais simples realmente. E aí tem 4 parafusos centrais que seguram esse componente aí do funcionamento dessa parte que de fato faz a máquina lavar a roupa. Então eu busquei, dentro das minhas limitações, como eu disse, a minha ferramenta não era ideal, provavelmente uma chave com uma outra disposição, um outro formato, aquela que tem o cabo alongado me ajudaria bastante. Eu confesso que sofri um pouquinho, mas foi como eu fiz. Foi aí com muita dificuldade, porque o espaço da chave que eu estava em mãos não era o ideal, mas eu consegui tirar. Então, depois que eu foguei e retirei todos os parafusos, eu me deparei com esses lacres e foi necessário retirá-los. Como eles são lacres de fixação, eles são travados literalmente. Então, eu precisei cortar cada um deles, liberando esses pontos em que a fiação da máquina, essa parte do chicote da máquina, fica fixado nesse suporte. Então, para tirar a catraca, eu precisei recortar todos eles. É algo simples de fazer. Eu utilizei uma faca mesmo, faca de mesa, e cortei todos eles, claro, com cuidado para não cortar a fiação, e fiz algo simples, né? É cortar literalmente, é algo que você tem que tirar, porque essa parte do suporte você vai precisar remover. Então é necessário de fato tirar todos esses lacres. São pelo menos 4 lacres que você precisa tirar. A dica que eu dou nesse ponto aqui é observar como os fios estão conectados, né? O cinza é do lado direito, o roxinho do lado esquerdo. Então, decorar essa posição a fim de que na hora do religamento você não inverta. Então, feito isso, essa parte aqui ela já pode ser removida. Lembrando que essa parte preta que tem o engastezinho, onde fica a catraca, ela tem uma trava, essa travinha branca que está na palma da minha mão. E eu não vou conseguir tirar isso sem fazer esse destravamento. Outra coisa que eu percebi é que esse eixo ele estava com jogo, né? E foi um dos itens que o técnico disse que poderia ser. Então, depois de puxar a travinha, você levanta, vê que a catraca já sai, ela sai automaticamente. Eu peguei todo esse suporte e coloquei inclinado na parte direita superior da máquina. Então é possível também perceber muita sujeira, mistura de poeira com óleo, né? E algo a ser verificado aí com cuidado. Como eu não conheço os componentes, eu analisei, tentei olhar aqui, ver se tinha alguma coisa quebrada, alguma coisa solta. Essa partezinha da catraca, o funcionamento dela é assim mesmo, tem algumas molinhas. Nesse ponto aqui eu percebi essa folga, então decidi tirar aqui essa parte para tentar verificar por que tem essa folga. Não deveria ter até onde eu consegui colher informações. Então, nesse ponto, usei mais uma vez a chave 10, são 3 parafusos, né? Procurar ir folgando cada um em um tempo, né? Para que a pressão vá sendo distribuída. E estou tendo aí uma experiência interessante. Vou tirando cada ponto, né? Cada parafuso e vou folgando. Então, depois de tirar os parafusos, foi o momento de tirar essa tampa. Como tudo isso ainda é original, então estava bem preso, né? Tinha aí uma pressão. Eu movi, né? Um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, fiz uma pressão até que soltou e tirei essa parte do eixo. Eu percebi que a viscosidade do óleo aí, observando, estava boa,
né, que as engrenagens, elas aparentemente estavam todas funcionando perfeitamente. Eu fiz aí uma verificação de uma a uma e percebi que essa parte que eu tirei agora, que eu estou com ela em mãos, é um eixo importante. Ele é que faz o tracionamento aí junto com a catraca para que a máquina lave, né? Para que também é, possibilite aí todo esse funcionamento. E eu verifiquei essa peça, eu percebi que ela estava aparentemente sem qualquer desgastes que pudesse marcar. Agora aqui nesse ponto, na tampa dessa transmissão, de fato foi onde eu percebi que tem aí um desgaste maior. Eu vou te mostrar na sequência agora. Então limpei, procurei tirar ali o excesso de óleo na junta, né, para que a visibilidade fique mais clara, né, e eu pudesse de fato identificar um possível dano, algo que de fato estivesse comprometendo o funcionamento da máquina. Então o que me saltou aos olhos de imediato foi que essa pecinha de cor bronze, ela estava um pouco danificada. E aí liguei numa loja e eles me informaram que essa tampa ela vende completamente e que de fato esse, como se fosse um anel de vedação, ele estava bem desgastado. E isso, por certo, geraria aí aquela folga que mostrei para vocês lá no começo, que não deveria estar funcionando assim. Então, como eu disse, a máquina tem 10 anos de uso, o que seria natural seria o desgaste dessas peças. Eu fiz o orçamento, essa tampa ela custaria R$ 100. Essa catraca também poderia ser o problema. Então eu limpei ela, o pessoal da loja que vende esse material me explicou que é uma mola, né? E aí deu algumas dicas de como essa mola pode estar desgastada, né? Deu dica de que, de fato, ela poderia ser o problema, mas eu identifiquei que essas peças estavam funcionando perfeitamente, apesar daquele desgaste. Então, eu voltei a considerar cada item aí, claro, como um leigo, né? Eu estou falando como alguém que não tem conhecimento, e eu passei para fazer a limpeza então. Então vamos limpar, fazer com que tudo fique aí com aspecto agradável. Verifiquei o rolamento, não está com jogo, não está estourado, está em perfeito funcionamento, apesar de ter aí uma década de uso. Então eu passei a fazer a higiene da máquina nesse ponto. Aqui eu tive o cuidado de pegar um pano que não solta aqueles fiapos, né? Para não correr o risco de futuramente comprometer o funcionamento do motor, que é a parte que inclusive eu não mexi, apenas limpei realmente a parte do motor em si, porque ali me parecia ser mais um problema da transmissão, que foi o ponto em que pesquisei. Então tirei todo o pó, essas nuances de ferrugem também, poeira e mistura com óleo, tudo isso foi bem limpo. Depois de retirar todo o óleo espalhado na máquina, eu coloquei a proteção de volta e fiz questão de aspirar essas outras partes que não dava para limpar apenas com pano. Então, como eu falei, a máquina ela tinha muitos pontos com ferrugem, né? Muitos pontos que de fato precisavam ser removidos ali, e eu aproveitei o aspirador para tirar todas essas impurezas que estavam ali acumuladas ao longo desses tempos. Então aproveitei para fazer uma limpeza geral de fato em toda a máquina. E depois de ter feito isso, eu passei a limpar cada uma das peças que eu teria que montar na sequência. Então foi um trabalho bem delicado aí de limpeza realmente. Cada peça que foi desmontada recebeu um tratamento especial e eu procurei limpar e elas ficaram tais como novas. Elas estavam em um bom estado. Então, prova aí que nesse ponto essa marca de lavadora está de parabéns, as peças são muito resistentes. Eu passo agora a te mostrar o que de fato eu identifiquei como problema. Lembra que eu comentei que essa parte de cor bronze ela estava como que danificada, como que comida? Então o que eu fiz? Eu comprei uma arruela no valor de R$ 1,50 com a espessura e o diâmetro que comportava estar nessa tampa da transmissão. E isso, de fato, eliminou a folga. Então o que eu fiz? Eu passei em uma loja de ferramentas, levei essa tampa. Lembra que eu havia comentado com você que eu fiz o orçamento? Essa tampa completa ela custava R$ 100. E a tampa em si ela estava em bom estado. Estava, não está em bom estado.
no entanto, aquele elozinho de cor bronze que estava bem danificado. Eu coloquei essa arruelinha com diâmetro semelhante e coloquei novamente essa peça no lugar. Esse ponto vale a observação. Não faça isso se você não se sentir convicto que de fato esse é o problema. No meu caso, eu estava praticamente convencido de que esse era um dos problemas. Talvez não o único, mas era um dos problemas que estava impedindo o funcionamento da minha máquina. Por quê? Porque de fato aquela peça estava bem desgastada. Então, eu não quis gastar R$ 100 e julguei que colocando aquela arruela, aquela peça receberia ali novamente o distanciamento correto e passei a montar o equipamento, como você está vendo aí na sequência. Então, depois de colocar todos os parafusos, eu passei a verificar o jogo desse eixo. E percebendo o modo como eu havia desmontado, como eu o encontrei, eu percebi que agora ele estava justo, com uma boa precisão. Então, esse poderia ser um dos problemas que estava ocasionando aí o mau funcionamento. Por quê? Porque em cima desse eixo entra um engaste onde é colocada a catraca. Então, o que eu passei a fazer da agora em diante foi remontar a máquina. A observação que eu faço é que se porventura você não se sentir confiante para tal, você pode enfrentar um problema ainda maior. O seu equipamento não está funcionando e se você não tem a confiança de que você pode resolver, assim como um técnico é capaz de resolver, você pode inclusive enfrentar um problema maior. Então, no meu caso, graças a Deus, deu tudo certo. A remontagem foi perfeita. Nesse ponto da montagem aconteceu algo muito engraçado, porque na hora de colocar a polia, eu montei a peça que recebe a polia primeiro, então não dá certo de jeito nenhum. Eu precisei reconhecer que eu falhei aqui, olhar o modo como estava, tirei essa parte aqui, é necessário colocar a polia na posição que tirou junto dessa parte. Ela fica já recebendo o aperto dentro, então se você tentar colocar a polia depois não vai dar certo e você corre o risco ainda de danificar as engrenagens. Então, a última parte da montagem é muito importante, é lembrar como o chicote ele é conectado. O da direita é o fio de cor cinza, o da esquerda é o fio de cor roxa. Você não pode vacilar aqui, porque senão de fato não vai funcionar. Deu tudo certo e agora a gente vai partir para o teste para ver se de fato essas modificações que eu fiz, né, especialmente a limpeza e a colocação da arruela, vai gerar aí o bom funcionamento do motor e eu vou verificar se era de fato esse o único problema. Bom, eu tive uma experiência nesse ponto e eu quero concluir esse vídeo aqui, dizendo para você que da minha parte foi interessante ter desmontado esse motor e ter percebido que eu sou capaz e que você também é capaz de resolver problemas do dia a dia na sua casa. Então, estou encerrando aqui. No próximo vídeo, a gente vai considerar se o funcionamento deu certo ou se foi necessário identificar algum outro problema.